Fala aí, galera, tudo tranquilo? Vamos continuar, né? Para a galerinha aí do primeiro ano, tá? 1011, 1012. Vamos seguir com uma aula que está no módulo 3 da sua apostila e o assunto é intertextualidade. Veja, eu sei que existem vários tipos de intertextualidade. Nesta aula, eu vou te apresentar apenas três, seguindo aí então a nossa apostila, tá bom? Vamos olhar a palavra primeiro? Inter, entra, né? Textualidade, textos, obviamente. Ou seja, a intertextualidade ela vai estudar as diferentes relações que existem entre os textos, ok? Acompanhe comigo, ó. Veja, quando você às vezes está lendo algum texto, eu lembro quando eu lia muito a revista Super Interessante, né? Aconselho, aliás, e eu li às vezes o título de uma matéria, e eu pensava assim, caramba, esse título aqui me lembra o título de um filme. Então há uma relação, né? É como se os textos conversassem, digamos assim, um faz referência ao outro. E essa intertextualidade ela pode se dar de várias maneiras. Um texto reafirmando o outro, não é? Ou um texto desdizendo o outro. Enfim, vamos trabalhar aí em cima da apostila do PH, repito, e seguindo então o material, vamos trabalhar aí com estilização, paráfrase e paródia, certo? Então vou ter uma introdução interessante aí do Enem, uma questão, né, do Enem 99, tá? Vem comigo, ó. Estilização, olha o que eu coloquei pra gente aí. É como se fosse uma adaptação, né? É como se fosse uma releitura de uma obra, tá? A intenção aqui não é negar nem reafirmar, mas é como se fosse uma nova versão. Exemplo que eu botei aí, Romeu e Julieta, né? Uma obra clássica do dramaturgo inglês William Shakespeare, né? Se passa em um tempo bem antigo, você sabe disso, mas só de olhar para essa capa aí desse filme, né, de um DVD, perceba, há uma pistola aí na capa, não é? Esse tipo de armamento, de equipamento, obviamente não existia na época da obra, tá? Então, só de olhar para isso, eu já sei que é uma outra versão, é uma estilização. Assim como várias outras obras, vários livros, por exemplo, viram adaptação para filme, né, e por aí vai, tá? Isso é estilização, como se fosse uma roupa nova, né, uma roupagem nova para uma obra, beleza? Próxima intertextualidade é a paráfrase. Paráfrase, pessoal, é uma reescritura textual, mantendo o sentido original da obra, tá? Digamos que você é um jornalista, você tem que escrever uma matéria, né? E você leu um poema do Mário Quintana, gostou muito do poema, achou que a ideia era muito coerente, digamos que falasse sobre a importância da união em tempos difíceis, né? E aí você vai escrever uma matéria parafraseando o Mário Quintana, ou seja, você vai trabalhar com as mesmas ideias dele, tá? Um exemplo que eu acho muito bom, muito coerente, é de uma música do Gabriel Pensador chamada Palavras Repetidas, onde ele pega vários trechos de músicas do Legião Urbana e vai trabalhando com as mesmas ideias. Aliás, o próprio Legião Urbana foi pegando trechos de Camões, trechos da Bíblia. Então, é uma paráfrase da paráfrase, né? Uma reescritura da reescritura. Nessa música, por exemplo, repito, o Gabriel Pensador ele vai trabalhar com as mesmas ideias do Legião Urbana, tá? Vamos à última intertextualidade, a mais conhecida, a que mais aparece em prova de vestibular, aliás, que é a paródia. Gente, paródia é imitação, certo? Veja, eu posso parodiar uma pessoa, mais oi, olha só, vem pra cá, Marroque, tá? Posso parodiar uma pessoa, posso parodiar uma música, tá no ar a TV na TV, né? Um humorístico da Globo aí, que parou agora um tempo, voltou com outro formato, enfim. Eles faziam várias paródias. Normalmente, ao final de cada episódio, tinha paródia de uma música. Então, eles pegavam o mesmo ritmo daquela música, mas iam trocando a letra. Normalmente, a paródia tem uma intenção humorística ou crítica, ou as duas intenções ao mesmo tempo, tá? Então, voltando, posso parodiar uma imagem, um poema, enfim, paródia é imitação. Só que, diferentemente da paráfrase, na paródia as ideias são diferentes.
Então, paráfrase, ideias semelhantes. Paródia, ideias diferentes. Beleza? Acompanha comigo, ó. Eu começo, como um assunto é mais extenso, requer uma atenção maior, eu começo aí mostrando em textos, né? No meio do caminho. Esse é um poema famoso do Drummond, é repetitivo de propósito, tá? Para aquela época teve uma intenção. Isso aí depois eu comento na aula lá de parnasianismo, depois falo em modernismo, enfim. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, né, tão cansadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse é o poema original, tá? Aí um autor modernista fez uma paródia, uma imitação. Eu tropecei agora numa casca de banana, numa casca de banana, numa casca de banana, eu tropecei agora. E ele continua. Perceba, tem o mesmo ritmo, né, digamos assim, do poema do Drummond, tem uma estrutura semelhante, mas as ideias são diferentes. Né? Agora você tem uma ideia aí, um tom, melhor dizendo, humorístico, tá? Olha lá. Caí para trás desamparadamente e rasguei os fundilhos das calças. Numa casca de banana eu tropecei agora, numa casca de banana eu tropecei agora numa casca de nanana. Galera, Canção do Exílio, do romântico Gonçalves Dias, né, Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é o poema mais parodiado da nossa literatura. Aqui eu tenho uma versão, eu trouxe uma versão do escritor Luiz Fernando Veríssimo, uma versão mais crítica, né, você vai observar aí. Nossas várzeas têm mais flores, nossas flores mais pesticidas. Só se banham em nossos rios, desinformados e suicidas. Nossos bosques têm mais vida porque nas cidades se morre. Quando não é assaltante ou vizinho, é um motorista de porre. Nossos bancos têm mais juros, nossos corruptos mais favores. Nossos pobres mais desgraças, nossa vida mais amores. Então percebam, tá? Repito, a paródia pode ter um tom humorístico, mas também pode ter um tom crítico. Muito bem, como eu já comentei com vocês, paródia em imagens, me dá imagens. Mona Lisa, né? Um quadro muito famoso e muito parodiado também. O Enem adora colocar questões com a Mona Lisa aí, com paródias, né? Coloquei algumas versões aí para vocês. Inatividade Paranormal é uma comédia que vai fazer uma paródia, uma imitação do Atividade Paranormal, que é um filme de terror. Aliás, todos aqueles filmes, né, Todo Mundo em Pânico, aqueles filmes, na verdade, são várias paródias de vários filmes, né? Eles vão pegando trechos e vão montando ali, tá? Não sei se você sabe, mas aí nós temos, perdão, a capa, uma capa de um disco dos Beatles, né? Eles estão exatamente aí nessa posição, tá? Simpsons novamente, aqui uma brincadeira, uma paródia do God of War, que é um jogo do PlayStation, tá? Essa é uma paródia de uma capa de um disco do Nirvana, banda de rock. Só que é um bebezinho que está numa piscina e aqui, se eu não me engano, é $1, uma nota de dólar. Aí uma paródia do filme do Cavaleiro das Trevas, né? Do Batman. Paródia em músicas. Por exemplo, eu achei uma versão daquela música do Seu Jorge, Burguesinha, né? Burguesinha, 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 só no filé. Voz linda, né? Maravilhosa. Tem a versão pobrezinha, depois, se você quiser, dê uma olhadinha aí no YouTube, que é bem, bem divertido. Como eu havia citado, né? O Tá No Ar, a TV na TV, fantástico. Musical da Vida Corrompida, até já usei em muitas provas. Eles pegaram uma música do Gonzaguinha, na minha opinião, aliás, o segundo maior compositor do Brasil. Qual seria o primeiro, professor? Gente, obviamente, o MC Kevinho. Na minha opinião, brincadeiras à parte, é o Chico Buarque de Holanda, vocês já devem saber disso, né? Estou sempre falando nele. Enfim, essa música do Gonzaguinha, eles pegaram, colocaram uma sonoridade semelhante, mas uma intenção muito crítica. Deixa eu ver se eu lembro aqui o início. Eu deixo uma cerveja que é para não pagar fiança, é a vida, corrompida e corrompida, no goró, beber e olhar no Twitter, onde tem blitz. Ou seja, estão fazendo uma crítica aí a vários comportamentos desprezíveis do brasileiro, né? Esse jeitinho malandro, essa mania de querer levar vantagem em tudo.
aquela coisa, né? No mesmo Tá No Ar, a TV na TV, eles fizeram aí uma paródia sobre o carnaval, tá? O carnaval como um todo. A escola amarela e cinza. E eles fazem também, várias críticas bem interessantes. Só isso. Molezinha, né? Aula rapidinha, curta. Repito, tá? Eu sei que há outros tipos de intertextualidade. O hipertexto, por exemplo, que aparece muito na prova do Enem. Pastiche, que está no conteúdo programático da UERJ. Tem a citação, enfim. Mas eu estou seguindo a apostila do PH e focando aí no nosso PPH, tá? E vocês podem olhar na apostila, podem e devem olhar na apostila, claro. São esses 3 tipos que aparecem. Repito, façam os exercícios. Eu já falei na aula passada, tá? Na aula aí sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Beleza, pessoal? Por hoje é só, hein? Jogo rápido, né? Aquele abraço, até a próxima. Fui!